teve uma época que foi representante frente à UGES, mas durante o curso eu tinha alguma coisa com a JUC, nós éramos da JUC também, naquela época a juventude, o que funcionava era a União Nacional, a UNE, né, União Nacional dos Estudantes, e a JUC. As duas tinham, acho que mais ou menos um peso semelhante numa determinada época, na nossa época, como agregadora dos estudantes e mobilizadora. Né? E como eu tinha que parar em pensão, eu morei numa casa da JUC, que eram pensões de estudantes, sustentados por nós mesmos. A gente era uma cooperativa que a gente fazia, a gente geria a casa e tinha um padre que era que coordenava isso aí. O Rubem Maciel, ele era professor de semiologia, bem no início do curso. No terceiro ano ele falava muito bem, isso a gente sabe. Ele escreveu pouco em termos de, não tem quase nada publicado dele, a não ser gravação, mas ele falava muito bem e se expressava bem, era uma pessoa extraordinária. As duas figuras que eram até um certo ponto competitivas e muitas vezes até eles se estranhavam, era o Faraco, um serviço do qual nós fomos trabalhar, e o Rubem Maciel, os dois eram internistas e cardiologistas. Né? Mas no fim, o Faraco ficou reitor, né? E eu saí do serviço dele, né? Porque não continuei, e fiquei muito amigo do Rubem Maciel, inclusive depois, na época da academia sul-governense da medicina, eu tive assim, bastante contato com o Rubem, é uma pessoa extraordinária. O serviço era medicina interna, mas na realidade estava muito voltado para a cardiologia. Eram os dois grandes serviços, era do Rubem Maciel e do Faraco. É o que existia de cardiologia naquela época. Inclusive, o serviço do Rubem Maciel desenvolveu a angiocardiografia, em termos de máquina, que nós tínhamos falado há pouco, a angiocardiografia, que hoje é cine, coronariografia, cine-angio, né, outros métodos aí de imagem. E no serviço do Faraco desenvolveu a hemodinâmica, que era a medida das pressões intracardíacas, etc. Era menos imagem e mais fisiologia cardiovascular. Né? E então, eram muito voltadas para a cardiologia, os desenvolvimentos. Tinha inclusive um ambulatório cardiopulmonar, porque foi nesta época estava começando a cirurgia cardíaca em todo mundo. Né? E aqui também isto foi 59, 60, 61, começou a cirurgia cardíaca, 1961. E era no serviço do professor Jaci Carneiro Monteiro, da enfermaria 30 da Santa Casa, e inicialmente veio um professor do Rio, José Hilário, que fez concurso para a cátedra, para a disciplina de cirurgia cardíaca, e passou, mas ficou, acho que menos de um ano aqui em Porto Alegre. E aí depois veio o Cid Nogueira, que realmente está vivo ainda, está em Brasília, e ele tinha trabalhado com um dos pioneiros da cirurgia cardíaca no mundo, que desenvolveu as válvulas, as próteses valvulares, que naquela época eles faziam com teflon, era feito à mão, como se fosse uma válvula de tecido biológico, né? E costuravam a válvula. Tinha muita valvulopatia, muita doença valvular consequente à febre reumática. Né? Então... Como melhorou isso? Mudou. Né? Hoje é industrializado tudo isso, né? As próteses. Mas o Cid tinha trabalhado com esse, e que lá tinha começado também, isso foi, o KISS era, agora não me lembro qual era o lugar, nos Estados Unidos,
mas ele, as primeiras circulações, cirurgia com circulação extracorpórea foi desenvolvida no serviço do Kiss. Né? E então, aqui, eu me lembro que a primeira, não existia uma bomba para tocar o sangue, para substituir o coração durante a cirurgia. Não existia para comprar. Então, o Cid, eu me lembro, muitas vezes fui com ele, tinha um mecânico, era seu Merck, é um faz-tudo, que ele fez a primeira máquina de circulação extracorpórea. Eram discos que tinham que ser super polidos para aderir menos, não formar coágulo, né? E discos que rodavam dentro de um cilindro de vidro. Eu não sei se isso teria interesse de estar contando aqui, mas em todo caso, como é a história, a gente vai falando. É um cilindro de vidro inclinado e os discos rodavam ali e entrava oxigênio, então a parte de baixo entrava em contato com o sangue. E o sangue, então, levado nesses discos, recebia o oxigênio. Hoje é completamente diferente, hoje é oxigenador de bolha, como chamam, a tecnologia é outra. Mas, em todo caso, é isso. Para fazer uma cirurgia, eu me lembro que se precisava de 15 a 18 doadores de sangue, porque cada um doava de 300 a meio litro de sangue, né? Então, e gastava muito sangue para encher aquela máquina. Foi uma época muito difícil. Pois é. Mas, em todo caso, a primeira foi feita aqui em Porto Alegre. Tinha que siliconizar a trabalheira que dava. Cada cirurgia tinha que lavar depois tudo, esterilizar e passar silicone e deixar secar para evitar a coagulação. A gente conseguiu fazer quase 100% dos casos que faleciam na enfermaria de fazer necrópsia, porque hoje em dia não sei qual é a média nisso aí, mas sempre naquela época era considerado, especialmente quando não tinha as técnicas hoje de investigação, de tu ver o porquê que o sujeito adoeceu, como é que era o estado dele, né? Hoje em dia tu já sabe antes, faz tomografia computadorizada, eco, etc. Tu consegue saber como é que ele está por dentro. Naquela época era tudo ou palpação, né? Não tinha eco, não tinha nada, né? Era um caso que nos intrigou e que foi o primeiro caso de fibrose endomiocárdica, que é uma doença rara, descrito no Brasil. O primeiro tinha sido descrito na África, parece que 1 ou 2 lá, e depois o segundo aqui. E era uma paciente que tinha, a gente não fez, o diagnóstico foi feito na necrópsia depois, mas para conseguir a necrópsia, eu tive que pagar do bolso, propor para a família, para aceitar. O bolso dele estava furado sempre, mas tudo bem. Né? Pagar o enterro da família, aceitou. Então era uma proposta de comprar o direito de fazer a necrópsia, né? E então com isso a gente conseguiu comprovar esse caso, que foi o primeiro de... São coisas... E isso o senhor publicou, doutor? Esse caso está publicado, sim, nos arquivos brasileiros de cardiologia. Ele não está no meu nome e tal, porque eu naquela época era um residente que estava começando. Eu acho que ele está no nome do Adão do Vale Matos, que foi um dos nossos professores, Adão Gonzaga do Vale Matos, se não me engano. Pai de hoje... Foi nosso aluno na PUC, que eu fui professor na PUC de cardiologia, e hoje ele é um dos nossos fomos. Hoje provavelmente é o indivíduo que faz cardiologia invasiva de maior destaque no Brasil. Matos também, filho do Adão.